Muito bem, estamos iniciando mais um Teologicamente, o seu podcast de teologia. Eu sou o John e graças a Deus porque podemos nascer de novo. Bom, pessoal, eu sou o Matheus Henrique e morra antes de morrer, não há chances depois. Boa noite. Boa noite, foi mal, gente. O cara vai escutar em qualquer hora do dia, boa noite não. Olá pessoal, mais uma vez com vocês, meu nome é Eduardo e eu já nasci de novo. Olá, eu sou o Daniel Mendanha e estou possivelmente na minha última encarnação. Ele falou mesmo, cara, ele falou mesmo. Olá pessoal, me chamo Jonathan Rodrigues. A maior evidência de que nascemos de novo é que estamos em contínua comunhão com Deus. De fato, não podemos voltar ao ventre de nossas mães para que possamos nascer de novo. No entanto, a Bíblia diz em João capítulo 3, versículos 5 a 8 o seguinte: Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo? O vento sopra para onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Portanto, é sobre este assunto que iremos falar no episódio de hoje, sobre o que é o novo nascimento. Iremos tratar de alguns conceitos que diz respeito ao texto citado. Você sabe o que é nascer da carne? Ou o que é nascer do Espírito? Ou sobre quais são as necessidades e os meios da regeneração na vida do homem? Então fique com a gente, ouça esse episódio até o final, porque o tema está muito bom. Você notou em Nicodemos, meu irmão? Nicodemos era moralmente melhor que nós aqui. Nicodemos fumava? Claro que não. Nicodemos adulterava? Claro que não. Nicodemos via TV? Nem TV tinha. Nicodemos mentia? Não. Nicodemos cumpria cabalmente a lei. Nicodemos era erudito, instruído, doutor. Nicodemos não tinha um segundo relacionamento. Nicodemos não furtava. Nicodemos era moral, espiritual e até bíblico e teologicamente melhor que nós. Eduardo, a gente viu esse texto falando aí de João, do Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 5 ao 8, né? Que é o texto base do que a gente vai estar conversando aqui hoje. Gostaria que você falasse para a gente algumas considerações sobre esse texto, né? O que esse texto tem a nos dizer, qual é o principal ensinamento desse texto aí? Então, John, a exegese básica que a gente faz desse texto aqui, né, é uma conversa que Jesus está tendo com Nicodemos, que era um dos fariseus, que foi ter com ele, conversar com ele à noite. E é engraçado que que Nicodemos no capítulo 4, no versículo 4, diz que como pode nascer um homem sendo velho, porventura pode entrar no ventre de sua mãe? Acho que a gente imagina que é a primeira pergunta que pode surgir na cabeça de uma pessoa que nunca teve contato com as palavras de Jesus Cristo mais aprofundadas sobre esse texto. Por exemplo, quando Jesus me coloca no meio da conversa dizendo que vos é necessário nascer de novo, fica bastante vago. E eu fico, peraí, como eu posso nascer outra vez na barriga da minha mãe? Então, Jesus responde no versículo 5, na verdade vos digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. E ele dá uma aprofundada no assunto principal que ele quer dizer. Esse novo nascimento é um processo que a gente chama de conversão e pós ele regeneração. A gente entende que nós cristãos somos convidados a uma nova vida com Cristo. Nós somos ressuscitados por Deus para boas obras, como diz o livro de Efésios, no capítulo 2. Então, Jesus ele estava dizendo a Nicodemos
que era necessário ele morrer para a sua vida natural e nascer espiritualmente para Deus. Porque o pecado, como a gente lê em Romanos capítulo 3, nos matou espiritualmente. Nós não tínhamos contato com Deus. Então, quando Jesus diz que necessário vos é nascer de novo, ele nos dá uma nova vida espiritual. Nós somos ressuscitados em Cristo para boas obras. Daniel, quem que seria Nicodemos aí? Por que ele foi ter com Jesus ali? Qual é basicamente assim, a história de Nicodemos? Então, Nicodemos, ele era um dos homens sábios, né, da lei, do grupo dos fariseus. E Nicodemos, ele vai ter com Jesus, e a Bíblia fala que ele vai ter no horário já da noite. Porque a gente sabe que existia uma ideia já dos fariseus contra Jesus, e ele vai ter com Jesus num horário que a maioria das pessoas não veria. Mas Nicodemos, ele parece entender que Jesus é sábio, né? Na verdade, ele diz isso claramente. E ele chama Jesus de Rabi, que é mestre, né? Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então, Nicodemos era alguém que buscava encontrar com Jesus e conhecer da sua sabedoria. Sabia que Jesus tinha conhecimento, mas Jesus, ele já responde para Nicodemos de uma forma completamente mais direta, né? Jesus já diz de cara para Nicodemos que é necessário nascer de novo. Então, Nicodemos era uma pessoa que tinha muito conhecimento da lei. No restante do livro de João, ele ainda vai, em algumas vezes, até defender Jesus no momento que os fariseus vão acusar, mas ele buscava esse conhecimento de Jesus. Mas ainda, nesse momento, havia muita coisa que ele não sabia. E algumas coisas das quais ele não sabia, por exemplo, era o que seria esse novo nascimento quando Jesus lhe diz, né? Ele questiona se ele poderia voltar ao ventre materno. E aí Jesus vai explicar para ele que não. Daqui que surge uma ideia, eu até brinquei na entrada, eu falei que eu estou na minha possivelmente na minha última encarnação, porque muitas pessoas, principalmente membros da religião espírita, acham nesse texto a mesma falta de sabedoria, né, digamos assim, do que Nicodemos. Eles vão achar que quando Jesus fala que é necessário nascer de novo, ele está falando de nascer da carne, mas ele mesmo responde no texto que não, ele está falando de nascer do Espírito. Natan, parece que naquele tempo também existem algumas confusões assim, né, a respeito da ressurreição dos anjos. Então parece que Nicodemos ele também está nessa dúvida assim, né? Então, John, isso que o nosso irmão anteriormente colocou é muito real, muito prático isso. Nas escrituras mesmo, lá em 1 Coríntios, Paulo ele traz um texto que nos remete a isso, quando ele diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, né? Então, Nicodemos, por ser limitado, por não compreender essas coisas, de fato, ele tinha um entendimento totalmente incorreto daquilo que Cristo estava falando. E nessa conversa, mais adiante, Jesus mesmo disse que se ele não compreende essas coisas básicas que Jesus estava falando para ele, como ele iria então compreender o Nicodemos as coisas celestiais, as coisas eternas, né? Então Jesus Cristo ele traz um assunto que para eles de fato era novo, né? Nicodemos nunca tinha ouvido falar a respeito daquela doutrina que Cristo até então estava trazendo, embora Nicodemos ali fosse falar com Cristo, reconhecendo a autoridade de Cristo, reconhecendo que ele era mestre vindo de Deus, mas ele ainda não tinha um discernimento dessa doutrina, né? Os próprios discípulos também do Senhor Jesus e muitos outros assuntos, eles também eram limitados por ainda não provarem, né, desse dom do Espírito que viria mais adiante pela promessa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, de fato, o homem natural ele é totalmente incapacitado
para entender a doutrina de Deus, né? Somente pelo poder do Espírito Santo nós possamos discernir, entender a verdade de Deus, porque trata-se de palavras eternas e o homem natural por si mesmo é limitado, ele não consegue compreender as coisas que se referem às coisas celestiais. Alguém mais gostaria de acrescentar algo? Todo mundo falou, acho que pode Eu gostaria sim. Não me deram a palavra, né? Mas tudo bem. Pode falar. Então, irmão, sobre essa questão dessa conversa que Jesus teve com Nicodemos, eu acho que um detalhe importante que é o que chama a atenção, pelo menos para mim, é o fato de que Nicodemos ele era membro ali do Sinédrio, né? Do Conselho Judaico. Ele era um mestre em Israel e ele via, como os irmãos ressaltaram, que Jesus era um grande mestre. Só que o problema foi esse. Ele chegou a Jesus com a expectativa de que ele era um grande mestre e de que talvez ele ia ouvir algo, talvez assim, que Jesus ia trazer aquilo que faltava, aquela pecinha que faltava para ele compreender mais sobre Deus. Mas só que Jesus já vai e derruba, né, a expectativa dele. Mostra, na verdade, que a necessidade dele não é compreender mais sobre os milagres de Deus, é nascer de novo. É ter essa experiência para que ele possa ver o reino de Deus. Então, Jesus vai no mais simples, na necessidade mais crucial que todo ser humano tem. E todos nós temos, né? E todo ser humano, os ouvintes têm, que é nascer de novo, que é o que a gente vai discorrer mais para frente. Então, esse é pelo menos aqui no começo do texto, é o foco que Jesus dá. Jesus já tira a expectativa de Nicodemos. Você não está aqui para ter um papo aqui sobre as principais doutrinas, você já sabe tudo, eu só vou acrescentar Não. Eu vou ensinar o mais importante, o cerne da minha missão, que é fazer com que homens fortes espiritualmente nasçam de novo, né? Assim, eu sempre ouvi dos meus colegas pentecostais, né, que eles queriam justificar muito, assim, as coisas que eles fazem na igreja, assim, como, por exemplo, rodopiar, falar línguas. Aí eles até falavam assim, você não entende, ou as pessoas não entendem porque ela é carne, porque o que nasceu da carne é carne. Mas aí, o que realmente quer dizer essa expressão aí, o que nasceu da carne é carne? Então, esse nascer da carne refere-se justamente ao nascer com a natureza carnal. Refere-se à questão realmente material do que a gente é. O ser humano, Deus inicialmente criou o homem à sua imagem e semelhança, o criou, né, do barro e também soprou sobre ele o seu espírito. E o homem foi feito alma vivente. O homem, ele é tanto carne, a matéria, quanto ele tem uma parte espiritual, que é chamada de espírito ou de alma. E só que a Bíblia usa constantemente a expressão carne também no sentido da natureza caída, da natureza contaminada, né? Como já bem citado pelo Eduardo, a gente foi contaminado pelo pecado de Adão, né? Para o homem, o pecado entrou no mundo, por ele a morte passou a todos os homens. E é interessante que o novo nascimento é colocado em muitos outros textos da Bíblia como uma ressurreição, como lá em Efésios 2, né, usa claramente essa ideia de que existe uma morte espiritual no qual nós estamos. Em Colossenses 3 fala também que nós se já ressuscitaram, agora pensais nas coisas lá do alto. Então, quando a Bíblia fala nascer da carne, ela está se referindo assim a uma forma de nascer, o nascimento natural, o nascimento físico, mas um nascimento ainda incompleto. É um nascimento que não é o nascimento espiritual para o qual nós temos quando cremos no Senhor Jesus, quando passamos a receber o seu Espírito, né, que nos habilita a crer, que é o que nos traz arrependimento e faz em nós a nova vida. Então, quem é nascido da carne é o ser humano, é o homem carnal, o homem natural. O homem
que ainda não teve a sua mente aberta pelo Espírito Santo, que ainda não teve em seu coração produzido a fé, o arrependimento, e ainda não tem o discernimento espiritual. Então, se alguém fala que eu faço, né, uma manifestação aqui de rodar, de pular, de correr, isso é uma coisa espiritual, e você não entende, a pessoa está, se ela estiver usando o sentido bíblico, ela está dizendo que você não entende porque você não nasceu de novo, porque você não creu, e nós sabemos que isso não é a forma correta de aplicar para o nascer de novo, não é você sair correndo, pulando, gritando e rolando no chão. O nascer de novo, ele é provado na Escritura justamente com os frutos do Espírito, né? Quem nasceu de novo é aquela pessoa que vai ter o seu caráter transformado para viver cada dia mais sendo moldado conforme ao caráter de Cristo. Então, quem é o homem nascido da carne é aquele homem que ainda, nascido somente da carne, é aquele homem que ainda não tem a compreensão espiritual, ainda não foi, né, tocado, movido pelo Espírito Santo a ter uma nova vida. E Jesus deixa bem claro para Nicodemos que não era necessário de novo nascer da carne. Ou seja, Jesus não estava falando de forma nenhuma de reencarnação. Ele estava falando sobre nascer espiritualmente, de ter uma nova vida espiritual, porque o homem natural é morto espiritualmente. Sim, e assim, só complementando, quando Jesus diz, na verdade, sobre ser carnal, né, ele está falando sobre o que o Daniel bem disse, essa natureza, ela é na nossa natureza carnal, que o apóstolo Paulo, isso é revelado a ele, e ele explica bastante sobre esse assunto lá em 1 Coríntios, né? Quando ele diz que a palavra de Jesus Cristo e Cristo crucificado é loucura para o homem comum, para o homem natural. Então ele está falando de si mesmo quando Jesus diz que há essa dicotomia entre as coisas da carne e as coisas do espírito. Ele está falando que a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Porque, por exemplo, como o Filho de Deus morreria crucificado numa cruz? Eram coisas que, se a gente levar para o contexto da época, o próprio Nicodemos, quando ouve Jesus falar que necessário é nascer de novo, a cabeça dele deve ter virado uma bagunça. Imagina a gente nunca ter tido contato com nada que venha do cristianismo e ouve uma pessoa falar, olha, você tem que nascer de novo. Uhum. Quem aqui se imagina dando uma resposta diferente da resposta de Nicodemos? Peraí, senhor. Eu tenho que entrar na barriga da minha mãe e sair de novo? Então, assim, é uma resposta natural. E quando Jesus traz essa dicotomia entre carne e espírito, ele mostra que o nascer de novo é, como a gente disse, é morrer espiritualmente, morrer carnalmente para esse mundo, mas nascer espiritualmente para Deus, para obras que de antemão foram preparadas. Então ela não se trata de um mistério que é revelado através da manifestação da glória de Deus em um êxtase absoluto que só algumas pessoas entendem, como diz algumas doutrinas pentecostais. Ela se trata simplesmente de conversão, do maior milagre que nos foi concedido, que é viver espiritualmente para viver eternamente com Deus. Então essa palavra ela é muito importante nesse versículo, vida. Uhum. Posso fazer uma complementação? Claro. Pode, meu irmão, fica à vontade. Não, uma coisa interessante também, que esse nascido, o que é nascido em carne, né, e Jesus trata sobre o novo nascimento, é que o homem, quando ele nasce morto, na verdade, né? Porque, por exemplo, quando a gente pega lá o texto de Efésios, quando Paulo diz que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, ou seja, então o homem ele nasce morto. E quando Jesus trata que é necessário nascer de novo, é uma incógnita na qual Nicodemos, em uma palavreado mais popular, viajou na maionese, né? Porque Nicodemos estava morto. Jesus via para Nicodemos como um homem morto, não como um homem vivo. E quando Nicodemos chega para Jesus falando, sei que você é mestre, sei que você
é de Deus, parece que Jesus também ele faz uma ruptura no assunto. Ou seja, Nicodemos chega, digamos assim, louvando a Jesus, reconhecendo que ele é mestre, reconhecendo que ele é enviado de Deus, mas aí Jesus é como se ele mudasse completamente o assunto. Ele fala, é necessário nascer de novo. Aí fala, calma aí, como assim? Sabe? Porque Jesus, a gente reconhecê-lo como Senhor, reconhecê-lo como Cristo, isso um pagão faz. Isso até o diabo faz, né? Tiago ainda diz isso. O diabo crê e ainda treme diante disso. Então, Jesus ele traz um conceito, como o irmão também já comentou anteriormente, que é fundamental na fé, né? Você pode acreditar que Jesus é o enviado de Deus, você pode acreditar que Deus é só um, você pode crer na Trindade, mas se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus, porque nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Então o homem não tinha nenhuma resposta a dar a Deus, né? Porque ele, em sua condição, estava totalmente depravado, né? Totalmente distante de uma vida que pudesse se relacionar com Deus. E assim, e só para fechar mesmo, pro versículo fala, né? O que é carne, o que é espírito, é espírito. Como o Leonardo ressaltou, o ser humano ele já nasce morto, então ele é carnal. Então da carne não pode vir a nova vida, não pode vir essa vida que o Espírito dá. Essa vida, esse novo nascimento, que é o tema do nosso episódio, ele só pode vir mediante uma obra espiritual. E é o que Jesus fala, o que nasceu da carne é carne. Nós somos nascidos da carne, nós nascemos na carne, nós nascemos em pecado. Né? Então, em nós não há vida espiritual. Só há possível vida através do Espírito. É isso. Sem novo nascimento, sua religião é vã. Sem novo nascimento, sua esperança é vã. A não ser que você nasça de novo, você não pode ver e você não pode entrar no reino de Deus. Não, eu queria perguntar para vocês assim, quem puder responder, responda. Mas vocês acham que esse texto, me parece assim que o texto, ele é bastante, Jesus ele está usando bastante figuras de linguagem. Sim. Ou eu estou errado? E sim. Esse nascer que quando Jesus fala, aquele que nasce da carne é carne, seria apenas figurativo? Seria literal? Como é que é? Ou ele está se referindo às nossas obras em tentar alcançar o reino dos céus? Como que seria? Esse nascer da carne é carne. Então, eu tenho uma resposta baseada em outra parte de João, sabe? Aqui em João, no capítulo 1, a partir do versículo 12, diz o seguinte, vou esperar, estou escutando Bíblias mexendo aí, vou esperar todo mundo chegar. João 1, versículo 12. Diz assim, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Quando Jesus ele fala sobre nascer da carne, sim, é um nascimento literal, porque a gente nasce da carne, né? A gente é carne, mas também está junto nisso a corrupção que já vem na nossa herança de carne. Nós, justamente por sermos seres humanos, por sermos carne, nós somos e essa carne já vem contaminada, já vem caída. Mas aqueles que nasceram de Deus, aqueles que nasceram para uma nova vida através da fé em Jesus, o próprio, no comecinho, João já fala que eles não nasceram do sangue, ou da vontade da carne, nem da vontade do homem. Ou seja, já o nascimento de Deus é um nascimento espiritual, é um nascimento que não é somente físico, não tem então herança do pecado anterior. E uma coisa que eu acho muito legal nesse texto é porque Jesus ele usa, como o irmão citou bastante, a questão das figuras de linguagem. Quando ele fala, por exemplo, sopro, né, que o vento ele vai para um lugar, às vezes quem
quem lê o texto a primeira vez, vocês falam, meu Deus, o que isso aqui tem a ver com a história, né? Qual que é o sentido dele falar isso? É porque, na verdade, o termo espírito é o mesmo termo para vento, né, para fôlego. E aí depois Jesus ele fala aqui no versículo 11, por exemplo, em João 3, 11, ele fala, em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitas o nosso testemunho. Se tratamos de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. Então, Jesus está dizendo aqui que ele está tratando de coisas espirituais, de coisas que são, digamos assim, que se discernem espiritualmente. É a mesma coisa que Paulo vai falar posteriormente. Então, o homem carnal realmente não tem a capacidade de compreender, de discernir isso carnalmente. É necessário que haja uma verdadeira revelação sobrenatural de Deus para que alguém compreenda de fato o que é novo nascimento. Por isso, só aqueles que nasceram de novo conseguem compreender o que é o novo nascimento. Porque a gente poderia dizer assim também que muitos, né, negaram Cristo porque eles estavam esperando um Cristo político, né, que iriam libertá-los da mão de Roma, né, ser um Cristo mais terreno, né, mas Jesus ele veio pregando o reino, né, pregando as coisas lá do alto, não daqui da terra, né. A gente pode observar nesse texto que Nicodemos, né, ele se surpreendeu com Jesus quando ele disse: é necessário que vocês nasçam de novo. Mas o que Jesus ele quis dizer aí com nascer de novo? O que seria esse novo nascimento? Eu creio que Jesus está tratando da obra sobrenatural feita pelo Espírito Santo na vida do homem, que consiste naquilo que a Bíblia chama de tirar coração de pedra, colocar coração de carne, de ressuscitar o homem da morte espiritual e fazê-lo assentar nas regiões celestiais em Cristo, daquela obra que faz o homem se arrepender dos seus pecados e ter fé verdadeiramente em Jesus. E essa obra coloca o homem em um novo caminho, uma nova visão de mundo, em uma nova criatura. E essa nova criatura, ela se manifesta em nós com uma nova natureza, uma nova disposição que agora é inclinada a amar a Deus, é inclinada a obedecer à lei de Deus e a amá-la. Só que o homem novo nascido, ele não deixa de ter a natureza caída, de ter a natureza carnal que ainda está em nós. Então, esse nascer de novo é passar a ter uma nova vida, um novo coração, que vai agora lutar para obedecer a Deus, para agradar a Deus, para glorificar a Deus. E só que durante essa vida na Terra, nós todos passaremos por uma luta constante entre essas duas naturezas, até o dia em que também a carne será transformada, né? O dia que o Senhor Jesus Cristo voltará e ressuscitará os mortos, transformará os vivos, e então nós teremos uma única natureza na carne e no espírito, uma natureza que agrada a Deus. Mas eu não estou dizendo aqui que a carne é má, não, viu? É porque tem a heresia nesse sentido, né? De algumas pessoas que acham que toda matéria é ruim e só o que é espiritual é bom. Não, na verdade, a nossa carne é má porque ela caiu, né? Nossa natureza inteira caiu, nossa alma foi contaminada. Mas haverá um dia que o Senhor vai restaurar, inclusive a parte material do homem, que é o seu corpo. Sim, o Daniel ele tá tomando um cuidado para não cair numa heresia gnóstica, que era inclusive a heresia do primeiro século que o apóstolo João combate na primeira carta, né? João fala sobre isso, ele fala que aquele que crê que Jesus vem em carne, este é nascido de Deus e é de Deus. Então, assim, esses gnósticos, eles pregavam justamente isso,
que a carne é má, a carne de nada aproveita, que Jesus Cristo não veio pessoalmente em carne, ele veio em espírito, porque a carne é má. E não se trata disso, né? Não se trata disso. Na verdade, o pecado ele afetou todas as nossas vontades, ele afetou todo o nosso corpo e ele nos matou espiritualmente. Não é que ele fez uma curvinha da nossa vontade. Não, ele tirou toda a nossa capacidade espiritual de nos relacionarmos com Deus. Então, não é que nós estamos parcialmente inclinados em direção ao pecado. Não, é que nós estamos totalmente mortos espiritualmente. E quando Jesus diz em Mateus, né, no livro de Mateus, no versículo 16, ele fala a Simão Pedro, né? Ele fala: bem-aventurado és tu, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que estás nos céus. Então, toda a revelação, esse é o episódio quando Pedro relata sobre que ele é Cristo, Filho do Deus vivo, toda a revelação que é dada a nós, ela vem de Deus. Porque nós não temos capacidade nenhuma por nós mesmos de concluirmos, de discernirmos as coisas que vêm de Deus. Então Jesus diz, né, que aquele que perder a sua vida por amor de mim, ele achou, porque ele abandonou toda a sua vida antiga, as suas práticas, as suas vontades, e creu numa vida futura, numa vida que virá. E assim ele morreu para a vida terrena e nasceu de novo. Então não é que a carne é má, o espírito é bom e o espírito... Não, como o Daniel disse, que em algum momento nós seremos glorificados em corpo. O apóstolo Paulo diz no capítulo 15 de 1 Coríntios que se não há ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou e é vã a nossa pregação. Então, nós temos que crer que Jesus, de fato, nos trará uma nova vida, literalmente. Uma vida a qual antes nós não tínhamos. Que ele nos ressuscitou espiritualmente. Uhum. Eu queria que isso ficasse mais claro. Até para os nossos ouvintes que vai estar nos ouvindo. Esse novo nascimento aí, ele está relacionado com o quê? A mudança de pensamento, a mudança de atitude, como é que seria isso? É parar de usar, né, parar de usar calça curta e usar calça jeans com calça comprida, é parar de ouvir funk e ouvir músicas clássicas? O que seria esse novo nascimento aí? O novo nascimento, a gente tem uma outra palavra dentro da teologia que descreve ele, pode descrever essa experiência, que é a regeneração, né? Que é a transformação de uma natureza. No caso, nós seres humanos nascemos com a natureza humana corrompida. Na queda no Jardim do Éden, quando nossos primeiros pais, né, Adão e Eva, pecaram, eles trouxeram sobre si, sobre a sua natureza, a maldição. O pecado original, né, que passou para toda a raça humana. Então, assim, cada ser humano que nasce, ele nasce já com essa natureza pecaminosa, inclinado para o mal. E, consequentemente, ele está afastado de Deus. O relacionamento com Deus foi quebrado. Então, a regeneração é a transformação que Deus faz, através do seu Espírito, fazendo com que esse homem, esse ser humano, ele volte a ter essa disposição que ele tinha lá no princípio. Essa disposição de buscar a Deus, essa conexão com Deus, esse relacionamento com Deus, né? E a regeneração seria, no caso, a transformação dessa natureza humana, da natureza do homem, né? Ele se tornando um novo homem, né? Ficou claro? Porque, assim, por exemplo, quando a gente pega ali o sermão quando a gente pega ali o sermão do monte, quando Jesus ele vai falando sobre o sermão do monte, com certeza também ali o que Jesus ele fala também está relacionado não apenas, vamos dizer assim, ao espiritual, mas à nossa atitude aqui na terra. Sim, compreendi. Por exemplo, quando Paulo fala aquele que rouba, não roube mais, aquele que mentia, não minta mais, seria o novo nascimento, a regeneração, tá tudo ligado com isso? Sim, a gente pode colocar que a regeneração é como se fosse a porta de entrada, o início
da salvação do ser humano, né? Eu creio que todos nós somos calvinistas, né? Nós cremos que Deus tem um propósito, né? A eleição, né? De ter escolhido os seus. Só que dentro do tempo, porque a eleição de Deus foi na eternidade passada, mas dentro do tempo, quando Deus chama aquele pecador para si, a primeira coisa que acontece ao ser humano é a regeneração, é o novo nascimento. É quando Deus transforma a natureza do homem. E em aspectos práticos, como você estava falando, a regeneração, ela tem uma evidência exterior, né? E eu poderia dizer que nem é essa questão, igual você falou, só a questão de parar de ouvir um determinado tipo de música, parar de ter um determinado comportamento. Uhum. Mas a maior evidência da regeneração, eu creio que seja o reconhecer o quão Deus é grande, o quão Deus é digno de toda louva e adoração, quanto o ser humano é pecador. Isso. Então a regeneração, essa é uma fruto. Pelo menos assim, esse é o fruto mais evidente, é o principal, é o que a gente tem que olhar primeiro. Porque, respondendo ao que você falou, de boas obras, de moralismo, isso muitos ímpios, isso muitas pessoas que não conhecem a Deus são morais, têm comportamentos bons e às vezes até melhor que muitos cristãos. Então a regeneração principal é a mudança de estado do homem para com Deus, né? Antes ele ignorava Deus, ignorava o seu próprio pecado. Agora ele reconhece o seu pecado e se volta para Deus, né? Então ele passa a ser um novo homem, ele nasce de novo, né? Ele se torna um novo homem, uma nova pessoa espiritualmente. Então é isso. Um ponto interessante também, irmãos, que eu vejo que é bom a gente destacar, é que o próprio João, em suas epístolas mais adiante, né, principalmente a primeira epístola, eu gosto muito dela porque eu creio que todo cristão iniciante, né, aquele que está dando suas primeiras pegadas na fé, deve se aprofundar em 1 João. Por quê? Porque ela é uma epístola que nós possamos utilizar para comparar, para nos provar na fé, para ver se de fato nós estamos provando do verdadeiro novo nascimento, né? Porque, por exemplo, lá João, ele começa a dizer sobre os nascidos de Deus. É que nascer de novo também, a gente não pode ter um entendimento errôneo de que nascer de novo é ter uma vida perfeita. Significa que nós deixaremos de pecar. Não é isso que nos ensinam, até por conta do nosso estado, da nossa carne, do estado da nossa, né? Por isso que é necessário a glorificação do nosso corpo, por uma vez que o próprio Davi, no Salmo 51, onde ele fala que em pecado concebeu minha mãe, temos também um relato lá em Gênesis que o homem é mau desde sua meninice, e ali o termo meninice é de fato desde que o homem é bebê, ele já é mau. Então, o homem, em todo o seu, de início ao fim, o homem é totalmente corrupto. Mas essa obra que o Espírito Santo vem realizar no homem, né, como o irmão trabalhou no sentido da regeneração, ela é contínua e tem até uma frase de Spurgeon que ele diz o seguinte, que os cristãos podem cair na lama, mas somente os porcos rolarão nela. Então, o cristão, sim, ele tropeça, ele escorrega, ele cai, né? Ele peca, mas como John Ryle mesmo diz, né, ele não tem mais a disposição de pecar. Coisas distintas, ou seja, já não é um pecado de coração. Você não está pecando porque você ama o pecado. Você está pecando porque você tropeçou. Você está pecando porque você escorregou. Você não vai rolar nessa lama. E na carta de 1 João, o apóstolo ele nos dá alguns parâmetros para a gente nos examinar. Lá ele vai dizer, por exemplo, que aquele que é nascido de Deus não comete pecado. Mas como assim? Ele não está falando que a gente nunca vamos cometer pecado, senão ele estaria se contradizendo.
Porque em 1 João, no capítulo 1, ele fala: se nós dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Então, essa disposição que ele fala de não comete pecado, de fato é esse pecado de você cometer com sua inclinação, com seu desejo, sabe? O seu prazer está no pecado. Mas ele nos dá esses parâmetros que, por exemplo, aquele que é nascido de Deus, ele guarda a si mesmo, ele conserva a si mesmo, como está lá no capítulo 5:18. Ele purifica a si mesmo, né? O nascido de Deus, ele vence o mundo, ele não se adequa às condições deste mundo. O nascido de novo, ele ama o seu irmão, né? Como está lá no capítulo 3:14. Ele é um praticante da justiça. E essa justiça, quem opera no homem é o Espírito de Deus, né? É uma obra na qual o Espírito está santificando aquele homem, né? Também tem um escrito de Joe Owen, onde ele vai dizer que o Senhor Jesus Cristo não leva ninguém para o céu sem tê-lo santificado na terra. Então, esse processo de regeneração, ele é simultâneo ao de santificação. Então, a partir do momento que nós nascemos de novo, inicia-se uma obra de santificação em nossa vida. Nós temos que testemunhar esses frutos que Deus está fazendo uma obra em nós, né? Então, nós temos que sempre estar se autoexaminando. Como Paulo também diz aos Coríntios: provai-vos, né? Provem se vocês estão na fé, se é que vocês já não estão reprovados. Então, creio que essa autoexaminação, ela é essencial e ela é contínua. Nós sempre temos que estar se policiando, nos comparando às Escrituras Sagradas. E como foi dito muito, muito bem pelo nosso irmão, essa questão da santificação, ela é a consequência, né, do novo nascimento. E como já citado também, a obra de Deus para a salvação, ela é completa, né? Começa na eternidade com a sua escolha, com a sua eleição de cada um de nós, e depois disso ele vai chamar aqueles que são dele, ele vai justificar pela fé, que é no momento em que ele produz a fé na regeneração, e depois ele vai santificar para um dia glorificar. Então, essa obra é completa, completamente uma obra de Deus, e que acontece por toda a vida. Mas os irmãos já falaram, acredito que tudo que é necessário sobre o tema. Com certeza, assim, as pessoas devem ficar assim: ah, não, mas por que eu tenho que nascer de novo, né? Por que isso tem que acontecer na minha vida? Por que o Espírito Santo de Deus, ele tem que... Mas, assim, aquelas pessoas que não estão muito envolvidas, assim, com as questões da igreja, né? Talvez não tenham muito contato com a Bíblia, não tem muito entendimento dessa necessidade, né? Da regeneração. Vocês falaram muito aqui sobre o pecado original, sobre a depravação, sobre a gente, nós nascermos pecadores, enfim, mas, Mateus, qual é essa necessidade, né, da regeneração na vida do homem? Por que o homem precisa ser regenerado? Então, João, nós temos que... A necessidade primeiro começa sobre quem Deus é. O próprio texto de João 3 e toda a Bíblia mostra que Deus, ele é Espírito, ele não é feito de carne e osso, ele é Espírito, ele é imaterial. E ele é perfeito, santo, justo e bom. Para se ter um relacionamento com esse Deus santo, puro, justo e bom, é necessário estar de acordo com ele, de acordo com o que ele fez, determinou. Nós fomos criados, né, a sua imagem e semelhança, e fomos, nossos primeiros pais, Adão e Eva, foram criados perfeitos, em pleno relacionamento com Deus. A queda, o pecado original, afastou nossos pais e, consequentemente, toda a humanidade. Então, qual que é a necessidade? Por que nascer de novo? Para que a gente possa voltar a ter um relacionamento com Deus. Uhum. E por que nós precisamos de ter de novo um relacionamento com Deus? Porque essa é a maior necessidade do ser humano, é voltar-se para o seu Criador. Todas as coisas perdem um valor, perdem um sentido, se Deus não está no centro. Deus, ele é o ser supremo. Então, ele é mais valioso do que tudo.
não ter um relacionamento com ele, não estar ligado a ele, não estar em comunhão, é perder tudo, né? Além do fato de que aqueles que estão afastados de Deus pelo pecado merecem a justa punição, a ira de Deus, né? Que nós cristãos cremos que acontecerá um dia o julgamento, Deus julgará aqueles que não nasceram de novo, aqueles que continuaram vivendo suas vidas de pecado, afastados de Deus e serão punidos eternamente, né? Então, essa é a necessidade do novo nascimento, é voltar-se desesperadamente para Deus, para que possamos ser salvos da ira que virá, da condenação. Em resumo, é isso. O Eduardo, está relacionado também com aquilo que Paulo disse lá em Efésios, no capítulo 2, né, do versículo 1 ao 8, né, quando ele fala do pecado para a salvação pela graça, né? Então, ele fala, ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, essa necessidade da regeneração, dessa transformação do Espírito Santo na vida do homem, também está relacionado com isso, né? Sim, é isso aí, João. E o Daniel, uma vez a gente tinha uma conversa, ele me disse uma frase que eu guardei e carrego comigo até hoje. Ele mencionou que a conversão ela é um evento, né? A regeneração ela acontece, ela vem como um evento sobrenatural, é uma ressurreição. É Jesus gritando espiritualmente, Lázaro saia para fora. Então, quando a gente abre os nossos olhos e começa a enxergar uma vida que antes a gente não via, de uma forma que a gente não via. O texto que você mencionou, ele diz lá no versículo 8, em Efésios 2, né, que pela graça, quer dizer que nada que a gente fez anteriormente, nada que nós tivemos anteriormente, teve qualquer influência nessa conversão, nessa regeneração. E aí, pela graça, nós fomos salvos por meio da fé, e isso não veio da gente, foi dom de Deus. Aí o autor, o apóstolo Paulo, deixa bem claro que não vem das obras para que ninguém se glorie. No versículo 10 ele complementa, porque somos feituras de Deus, nós somos criações de Deus, criados em Cristo para as boas obras. Aí ele diz o propósito. Por quê? Foi o que você mencionou anteriormente. Nós somos preparados para essas boas obras, para que de antemão, as quais Deus preparou antes para que a gente andasse nelas, nessas boas obras. Então, essa vida, ela é um reflexo, essa nova vida, ela é um reflexo de uma atitude oposta que eu tomava antes. Ela não é só o que eu fazia, eu paro de fazer. Não. É aquele que roube, não roube mais, mas trabalhe. Então, ele envolve uma conversão completa de vida. É uma mudança total. Então, não é que a gente vai ser perfeito, mas é que a gente vai passar a buscar ser perfeito. E a nossa felicidade não vai estar em outra coisa, a não ser tentar se parecer com Jesus Cristo. Sem novo nascimento, sua religião é vã. Sem novo nascimento, sua esperança é vã. A não ser que você nasça de novo, você não pode ver e você não pode entrar no reino de Deus. Quando a gente fala essa questão de novo nascimento, também, quando a gente fala sobre a graça de Deus, que não vem da gente, né, que é pela graça, não vem das obras para que ninguém se glorie, mas quais são os meios da regeneração? Como é que é isso? É somente pela fé? Eu tenho que ter alguma participação minha? Não tem? E aí? Eu fico lá deitado esperando e eu sou regenerado? Como é que é? Então, é necessário entender justamente o conceito de cada coisa, né? A gente sabe que o que é o novo nascimento? É justamente receber vida. De verdade, um homem que está morto, ele não tem exatamente condição de fazer absolutamente nada para que ele volte à vida. Um morto, um defunto, ele não tem participação nenhuma na sua reanimação.
né? A gente citando um evento que acontece quando alguém está lá no hospital fazendo uma cirurgia e essa pessoa tem uma parada cardíaca. Essa pessoa que está lá, ela está totalmente dependente da obra dos médicos que vão ali reanimá-la, que vão, né, colocar um aparelho ali com energia, com energia elétrica para dar choques no coração para que ele volte à vida. Então, só que o nosso estado é pior espiritualmente do que essa pessoa que está ali, porque o nosso estado é de mortos e enterrados. Então, não há nenhuma obra humana no novo nascimento. Não há nenhuma participação humana nisso que ocorre. É uma obra, como já disse muito bem os nossos irmãos anteriores, é uma obra sobrenatural. É um evento completamente milagroso. E nesse evento, Deus dá nova vida. E como nós já falamos, essa nova vida que Deus dá, ela é figurada na Bíblia de várias formas. Ela é figurada como ressurreição, como abertura dos nossos olhos, porque em 2 Coríntios 4, no versículo 4, Paulo fala que os que não creem, os que não entendem o evangelho, eles estão assim porque eles estão cegos pelo Deus desse século. Então, quando nós somos regenerados, quando nós nascemos novamente, nossos olhos são abertos, a gente é ressuscitado espiritualmente. Jesus fala no sentido também que a gente é liberto da escravidão do pecado e o Espírito Santo, ele nos coloca fé e arrependimento, que é uma coisa que o homem natural também não tem condição de produzir. Então, você perguntou em relação aos meios, né? Qual é o meio pelo qual Deus regenera? Na verdade, o meio é a obra do Espírito Santo, completamente sobrenatural. A fé, o arrependimento e todas as outras coisas são frutos, são consequências do novo nascimento. E a fé, ela é o meio pelo qual nós somos tidos como justos diante de Deus, pelo qual nós somos justificados, né? Como eu mostrou o texto de Efésios 2, que diz que pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Porque a principal obra do novo nascimento é produzir fé, né? E essa produção de fé, que é consequência do Espírito Santo, da obra do Espírito Santo em nós, ela nos habilita a recebermos a justiça de Jesus. A justiça de Jesus, ela é imputada a nós. E aproveitando o gancho, que eu acabo falando muita coisa, muito rápido, mas a ideia, de uma forma simples, é que quando nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos, a Bíblia fala, ele é também chamado de Espírito do Filho, ou Espírito de Cristo. E ele, em nós, clama Abba Pai, né? Ou seja, por ele nós somos unidos espiritualmente a Cristo, e essa união nos faz filhos de Deus. Essa união nos faz parte do corpo de Cristo. Essa união nos faz, então, aqueles a quem a justiça de Cristo é imputada e os nossos pecados imputados a ele. Por isso essa obra de novo nascimento, ela é fundamental e ela digamos assim, a base de todas as outras coisas que vão acontecer na vida do cristão. E como já dito pelo Eduardo, ela é um evento que antecede a santificação. Na verdade, a santificação ela começa no novo nascimento e ela, né, continua por toda a vida. Então, a obra é totalmente sobrenatural. O homem não tem parte absolutamente em nada. Ele é totalmente sujeito passivo no novo nascimento. Já na santificação, o homem tem participação. Porque na santificação, ela é uma obra do Espírito Santo, mas nós já temos uma nova natureza. Essa nova natureza, ela deseja obedecer a Deus. Essa nova natureza tem uma disposição agora para lutar contra o pecado, para buscar agradar a Deus, buscar a glória de Deus. O que o homem natural, antes da regeneração, não tem condição nenhuma. E tanto gente, só complementando o que o Daniel falou, nós, dentro da teologia reformada, nós entendemos que a regeneração ela precede a fé. A regeneração ela é o primeiro
como eu falei, a primeira etapa lógica, por assim dizer. Não temporal, porque basicamente acontece ao mesmo tempo, regeneração e fé. Mas a lógica é a seguinte: nascemos de novo para ter fé, e não temos fé para nascer de novo. Uhum. Vou repetir de novo. Nós nascemos de novo, nós somos regenerados para assim conseguirmos ter fé, né? E não temos fé para nascer de novo. Só queria ressaltar isso. Não, é porque então está relacionado com. Eu ia até perguntar isso para vocês. Então, sobre quando a gente fala sobre os meios da regeneração, então é necessário arrepender-se e ter fé. Seria isso? Não. Na verdade, o arrepender-se e ter fé é consequência da regeneração. Não é a sua causa. É uma consequência. É igual quando a gente fala, por exemplo, de fé e boas obras, né? Não é que justificação e boas obras. Não é que alguém é justificado pelas boas obras, mas todo justificado ele vai produzir boas obras. Então, nenhum justificado é justificado sem obras, no sentido de Tiago, porque as obras acompanham o justificado. É a mesma coisa com relação ao arrependimento e à fé. O arrependimento e a fé acompanham o novo nascido. Eles são produzidos com o novo nascimento, mas não são eles a causa do novo nascimento, são a consequência. É uma questão, como o Mateus citou, de ordem lógica. Acontece no mesmo instante. Quando o Espírito Santo te regenera, você já tem fé e arrependimento, mas você só produz fé e arrependimento com a obra do Espírito Santo de regenerá-lo. Então, essa é a lógica, né, dentro da teologia reformada, que entende que a fé mesmo é uma obra de Deus, é um dom de Deus. Já os nossos irmãos arminianos, eles creem o quê? Que a fé é uma coisa que pode ser produzida pelo homem, que o homem pode, por si mesmo, resistir ou não resistir, e assim crer ou não crer. E nesse sentido, claro que eles também creem que o Espírito Santo que faz a obra de convencimento e tal, mas no final das contas é a pessoa que vai crer ou não crer. Então eles vão ver a regeneração, né, como uma consequência da fé, enquanto que nós cremos justamente no contrário. A fé é uma consequência da regeneração. Fica evidente no texto de João capítulo 3, no texto que nós lemos no início, que a regeneração ela tem os seus efeitos, né? Uhum. Quais seriam esses efeitos aí na vida do homem? Quais seriam eles? Bem, tem um texto nas escrituras que, assim, para mim, pelo menos, ele é o texto preferido, né? Que é logo João, o próprio Evangelho de João, capítulo 1, verso 16. Né? E João, ele diz que em Cristo, né, nele, nós recebemos toda a plenitude de Deus, e graça por graça. Né? Eu creio que a partir do momento que o Espírito Santo começa uma obra salvífica na vida de um homem, e sela ele, né? Deus sela ele com o Espírito Santo. Então, a consequência imediata disso é que ele agora, ele digamos assim, ele começa a se integrar digamos, à família de Deus. Então, agora ele é um membro do corpo da igreja, qual é a noiva de Cristo. Então, é como se um homem totalmente, sabe, o pior de todos os homens, o pior de todos os pecadores, que nunca cansou de ofender a Deus constantemente, como éramos nós em nossos delitos. E quando o Espírito Santo faz essa obra no coração desse homem, é como se Deus pegasse o seu anel, o anel da família, e colocasse no dedo desse homem, né, por meio desse selo do Espírito, e ele agora passa a ser um dentre muitos no corpo de Cristo. Então, além de ser um participante, um integrante da família de Deus, ele passa a ter os privilégios também dessa família.
por exemplo, as Escrituras nos declaram que nós somos co-herdeiros de Cristo. Então, isso é uma graça tão sublime, tão profunda, por isso que Paulo fala que esse amor nos constrange, sabe? Porque querendo Deus Pai nos salvar mediante o seu Filho, e tendo nesta obra, tendo que humilhar o seu próprio Filho, derramar o cálice da sua ira ali na cruz, para simplesmente unir homens maus, pecadores a Ele, porque o que Cristo fez ali na cruz foi nos unir a Deus. Eu costumava dar aulas em uma cidade que eu morava, né, tempos atrás, na escola bíblica. Eu costumava dizer aos alunos que as Escrituras elas falam de uma intimidade na Trindade única. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, eles são um. Nós não vemos, por exemplo, as Escrituras falando que anjos pertencem a essa intimidade. Nós não vemos isso. Nenhum outro ser na terra, no céu ou debaixo da terra tem esse privilégio, mas exceto o homem, aqueles a quem Deus amou. A Bíblia diz que nós nos tornamos um com Cristo. Sabe, às vezes a gente não tem ideia do que significa a proporção que a regeneração, essa obra imediata do Espírito Santo, a sua consequência imediata disso às nossas vidas. E nós muitas vezes não tendo essa consciência, não conseguimos pôr em prática isso nas nossas vidas. Sermos um junto a Cristo. Não como deuses, porque isso é bom destacar, porque existe aquela seita dos Mormons, né, que ensinam que um dia o homem chegará a um nível de ser como Deus. Isso é uma blasfêmia, né? Jamais o homem será um Deus. O dia que o homem desejou ser Deus, ele caiu em pecado, que foi Adão, né? Uhum. Mas essa união ela representa uma intimidade única, na qual nenhuma outra criatura desfruta, né? Além disso, de sermos unidos a Cristo, eu creio que uma coisa que a gente também não pode descartar é que, através dessa união em Cristo, nós também passamos a ser cooperadores de Cristo. Além de sermos unidos, nós também agora realizamos as obras que Cristo fez. É como se nós dessemos sequência ao que Cristo iniciou. E a verdade é que o Espírito continua fazendo essa obra por nós, né? E por isso que nós somos cooperadores, estamos ao lado dele. Então, nós somos integrados a essa família e também passamos a realizar aquilo que Cristo fez, anunciando as boas novas, amando uns aos outros, exercendo graça, misericórdia sobre a vida do próximo. Então, eu creio que provavelmente essa vida de justiça, essa vida de retidão começa a testemunhar aquilo que o Espírito Santo fez e está fazendo em nosso coração. Eu creio que essa consequência imediata ela deve ser cada vez mais estimada por nós, considerada por nós no dia a dia, porque muitas vezes nós passamos despercebidos, irmãos, e não temos ideia da grandeza dessa graça, da grandeza deste amor de Deus, de nos unir a Ele, porque a Bíblia trata a igreja como noiva de Cristo, como amada, como a menina dos olhos de Cristo. Então, se você de fato tem provado do verdadeiro nascimento, então você pode ter certeza, sem sombras de dúvidas, que você é amado por Deus. E não existe nada que te separará deste amor. Seria isso, mais ou menos. Eu creio que, né, o novo nascimento, né, um dos efeitos, você até destacou na descrição que você passou para a gente do episódio, de que esse efeito, por exemplo, um exemplo o que acontece dos efeitos da regeneração, o efeito posicional, né? Nós éramos injustos, considerados como inimigos diante de Deus, né? E quando nós somos regenerados, nós somos primeiramente transformados
em novas criaturas, passamos a voltar a ter comunhão com Deus. E nisso, a regeneração vem a fé, né? Nós cremos e arrependemos. Tá? No momento que nós cremos e nos arrependemos, nós somos justificados, né? E quando nós somos justificados, é aí que acontece essa mudança posicional. Éramos injustos, considerados criminosos, pecadores, diante de Deus, diante do tribunal de Cristo, e nós somos passados agora tratados como justos. A nossa sentença, né, é rasgada. Nós somos declarados justos. A sentença que nos condenava. Então, é uma coisa que a gente chama na teologia de ordem salutis, né? Ordem da salvação. Só para o ouvinte entender. Nós entendemos que o primeiro de tudo é o novo nascimento, é a regeneração. É o que vem primeiro, logicamente. Nascemos de novo para termos fé. Nascemos de novo, nós temos fé, nos arrependemos. Quando temos fé e nos arrependemos, nós somos justificados. Né? Então, esse efeito posicional de deixar de ser injusto, inimigo de Deus, e passar a ser amigo de Deus, igual o irmão falou, deixar de ser afastado de Deus e passar a fazer parte da família dele, é a justificação. E já dá um outro podcast, né? Justificação já é um negócio assim que envolve muitas coisas, envolve até debates com outras tradições aí ditas cristãs. Então esse é o efeito, na verdade, que os efeitos da regeneração é todo o restante do processo de salvação. É a justificação, é a fé, é o arrependimento, é a santificação ao longo da nossa vida e, por fim, a glorificação, né? Então, nascer de novo, o novo nascimento, a regeneração é a porta de entrada, é o início, é o start da salvação. Aí entra naquilo que a gente estava falando sobre primeiro vem, né, a regeneração na vida do homem e um dos efeitos seriam esse praticar de justiça, né, esse praticar essa prática de boas obras, né? Sim, as boas obras. Sim. E ela surge, igual mais uma vez eu falei, essa ordem é uma ordem lógica. Pelo menos até a justificação, dentro da teologia reformada, nós cremos que é ao mesmo tempo. Se eu estiver falando alguma bobeira, Daniel me corrige, Daniel Eduardo. Mas a regeneração, o arrependimento, a fé e a justificação acontecem assim, praticamente no mesmo instante. O homem nasce de novo, ele se percebe pecador, né? E quando ele percebe-se de fato pecador, né? Porque pode acontecer ele começar a sentir culpa de pecado, mas ele demorar um pouco a arrepender. Mas a partir do momento que ele decide de fato confiar a fé em Jesus, ele é justificado. Então isso acontece assim, instantâneo. Mas logicamente, na ordem lógica, o que vem primeiro? Vem a regeneração. E justificação, e a partir da justificação, o John falou das boas obras, as boas obras são ainda mais evidenciadas na santificação. Mas são fruto, tudo vem do começo, do novo nascimento, da regeneração. O Daniel e Eduardo, eu já ouvi muitas pessoas falarem assim, às vezes quando você questiona ela ou quando a pessoa é confrontada da maneira como ela está vivendo, mesmo estando dentro da igreja, não, Deus olha pelo o que está dentro de mim. Aí a pessoa não se importa do tipo de roupa que ela está usando, ou se ela faz uma tatuagem, ou se ela vai em algum lugar que ela não deveria estar ali. Então eu já ouvi muito isso, assim, as pessoas dizem, não, mas o importa é que Deus está vendo dentro de mim. Mas se a pessoa ela foi regenerada de fato, se ela teve essa transformação mediante o Espírito Santo de Deus, isso vai se evidenciar logicamente nas suas obras. Quer falar, Eduardo? Pode falar, amigo. Sem dúvida, é igual Jesus falou, é claro que ele falou disso num contexto de falsos profetas, mas que a gente, pelos frutos, a gente conhece uma árvore, né? E, como eu falei mais cedo sobre Tiago, ele diz, né, que se alguém diz ser um cristão
mas vê o seu irmão, por exemplo, passando por necessidade e diz para ele, só vou orar por você, e em vez de realmente ajudá-lo, tendo condições para isso, essa fé é uma fé morta, ou seja, uma fé falsa, mentirosa, ela não existe, né? Porque quem tem fé vai produzir boas obras, tendo a capacidade, para isso. Então, um cristão, ele necessariamente, ele tendo seu coração transformado, tendo a sua mente transformada, ele vai ter suas atitudes transformadas também. Então, é impossível que alguém tenha um coração regenerado e não passe a ter uma vida transformada, uma vida que vai tentar moldar-se de acordo com a lei de Deus. Porque a Bíblia, todas as vezes que a Bíblia fala, por exemplo, sobre o novo nascimento, ela fala sobre Deus colocar o amor, a sua lei em nossos corações. E esse amor à lei de Deus, ao padrão daquilo que Deus quer que a gente viva, é uma consequência dessa obra do Espírito Santo. É claro que nenhum de nós, a gente não espera ser salvo pela lei, porque se fosse assim, todos seríamos condenados, né? Porque a lei ela só revela a nossa natureza caída, ela revela o quanto nós somos rebeldes para com Deus. Mas ela também revela aquilo que é justo, santo e bom, aquilo que é perfeito, aquilo que é o padrão que Deus criou para que nós vivamos. Então, o cristão, ele vai buscar obedecer os mandamentos, ele vai buscar ali não ter outro Deus diante de si, ele vai buscar não fazer para si imagens de Deus, ele vai buscar não tomar o nome de Deus em vão, guardar o seu tempo para Deus, honrar as autoridades constituídas, inclusive o pai e a mãe, não matar, não adulterar, né? E todos os outros mandamentos que a gente já sabe, de não dizer falso testemunho, de não cobiçar. E então, todos esses mandamentos, eles instruem como o cristão deve viver. Por exemplo, isso vai me fazer obedecer os dois grandes mandamentos que Jesus citou também lá de Deuteronômio e Levítico, que é amar a Deus com toda a sua alma, toda a tua força, todo o teu entendimento, e o próximo como a ti mesmo. O cristão, ele foi criado, ele foi nascido de novo, né? Ele foi feito novo nascido para andar em boas obras, como o Eduardo citou mais cedo. Então, se alguém falar, Deus só olha o coração, Deus só olha a intenção, bem, é claro que quem está de fora não consegue ver o seu coração por dentro. Mas Jesus mesmo disse para que a gente julgasse as árvores pelos frutos. Então, se alguém diz ser um novo nascido, mas não tem uma vida transformada, se vive nos mesmos pecados, se não ama a lei de Deus, então essa pessoa é mentirosa. Essa pessoa, na verdade, não nasceu novamente, porque é impossível que de uma árvore boa nasça, né, frutos ruins, ou de uma árvore ruim nasça frutos bons. É natural do cristão ter uma vida transformada, uma vida moldada segundo o caráter de Cristo, moldada na tentativa de meditar na sua lei de dia e de noite e amar aquilo que Deus prescreveu como certo. E não vai ser aquela luta impossível que é para o não nascido de novo. Porque, como os irmãos já citaram, Romanos 8, no versículo 7, diz que a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus e nem mesmo o pode estar. Já o cristão, por outro lado, é alguém que ele foi liberto da escravidão. Infelizmente, ele ainda peca, mas ele agora tem uma disposição para cumprir a lei de Deus. Ele tem um desejo, ele tem um amor por isso, porque ele já não é mais o mesmo. E isso vai refletir em todas as suas obras, sem dúvida. É isso aí que o Daniel disse, e é bom a gente encontrar essas verdades em vários textos bíblicos, porque a gente entende que isso que a gente está dizendo aqui não vem da gente, eles são encontrados com facilidade em vários e vários e vários trechos das Escrituras.
por exemplo, em 2 Coríntios, no capítulo 5, a partir do verso 17, diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Então eu já estou em uma nova parte da minha vida, eu já abandonei aquilo que eu era e aquilo que eu fazia. No 18, continuando o 17, ele fala que tudo isso provém de Deus, como a gente já bem pontuou anteriormente, que essa graça não é dada a mim, que ela não vem de mim, ela é dom de Deus, como dizem Efésios. E que esse Deus que nos reconciliou, esse Deus nos reconciliou consigo mesmo através de Jesus Cristo, que foi quem possibilitou essa reconciliação. Ele nos deu agora o ministério da reconciliação. Uhum. Quer dizer, a gente foi reconciliado, a gente agora pode andar junto com Deus novamente. Então, assim, esse processo de conversão, ele é fundamental. Então, quando o Daniel coloca aí os aspectos dessa conversão e o que tudo isso reflete na nossa vida cotidiana, ela inclusive trata desse aspecto claro, que é o ministério agora que Deus nos dá. O ministério de reconciliação, de não só sermos reconciliados com Deus, mas de também ensinarmos a outras pessoas o caminho dessa reconciliação. Um método ao qual Deus escolheu para trazer de volta o ser humano para si, como diz o versículo 19. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não nos imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Qual é a palavra da reconciliação? O Evangelho de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, estamos chegando ao final de mais um episódio e eu gostaria, né, que cada um de vocês, que vocês pudessem deixar uma mensagem para os nossos ouvintes, para cada um deles que estão nos ouvindo, que vocês deixassem aí uma mensagem para eles. Então, digo aos meus ouvintes que é necessário nascer de novo, como Jesus disse. E muitas vezes nós achamos que por causa de termos conhecimento teórico de alguma coisa, nós de fato já compreendemos. Mas, infelizmente, existem muitos cristãos, muitas pessoas que nasceram criados em lares cristãos, que têm até um certo conhecimento sobre a palavra de Deus, mas que ainda não nasceram de novo. Então, eu convido a todos os ouvintes, e assim como cada um de nós, para que nos analisemos nossos corações, as nossas mentes, se de fato nós nascemos de novo. Porque a Bíblia nos chama todos os dias ao arrependimento, à mudança de vida, a uma verdadeira transformação no nosso coração. É claro que, como nós já falamos, se isso acontecer, é uma obra sobrenatural de Deus, mas Ele faz isso através da pregação da palavra, através do anúncio do Evangelho. E hoje nós estamos aqui refletindo nisso, que Jesus morreu, que Ele ressuscitou, que Ele há de vir, e Ele fez isso para nos substituir, para pagar os nossos pecados. Então, eu digo aos ouvintes que se você ainda não se arrependeu, se você ainda não creu verdadeiramente, se sua vida não teve uma mudança, né, uma mudança a partir da qual você passou a amar aquilo que é de Deus e rejeitar aquilo que é o seu próprio mal, o seu próprio pecado, a sua condição caída, então eu convido hoje a isso, ao arrependimento e à fé em Jesus. Porque sem nascer de novo, ninguém verá a Deus, ninguém será salvo. Então é necessário nascer, é necessário crer, é necessário se arrepender para se aproximar de Deus. Essa é a minha mensagem a todos. Então, a gente está chegando mais uma vez ao final de mais um podcast. Foi um prazer falar a cada um de vocês. E aproveitar cada um cada palavra que foi dita, cada texto bíblico lido, e entender que Jesus Cristo pagou um preço. Essa é a mensagem
principal. Jesus Cristo foi punido no nosso lugar e ele disse, ele diz a você, ouvinte, como disse a Nicodemos, que necessário vos é nascer de novo. É necessário entender que você não é quem você acredita ser. E a Bíblia dá um padrão perfeito, ela dá um diagnóstico para o que nós temos. E tudo isso que foi dito aqui hoje é uma receita para que você chegue até esse entendimento através das Escrituras. E que você possa pessoalmente ter esse encontro que a gente disse com Cristo, para que você como nós, possa nascer de novo e entender que Ele é o único meio de ser salvo. Não é nascer de novo da barriga da sua mãe, não é literalmente voltar de novo ao mundo, mas morrer para essa vida, para nascer para uma vida muito melhor, entendendo que tudo que imaginávamos antes não se compara ao prazer e à beleza que é conviver com Cristo. Bem, quero, antes de tudo, agradecer pelo convite. É uma alegria por poder ter esse momento aqui com os irmãos. Falar a respeito das coisas eternas não tem preço. Também quero convidar a todos a acessarem o site, né, no qual eu tenho ajudado ali, tenho cooperado no serviço do Senhor, que é o www.reformai.com, que é um portal de teologia reformada, que a intenção é a gente resgatar a confessionalidade da igreja, resgatar os princípios da fé reformada, né? Nós que estamos aí num contexto bem precário, por assim se dizer, teológico no Brasil, e a gente tem essa missão de contribuir um pouco, resgatando os escritos dos puritanos, de outros reformadores, para que a gente possamos aprender com esses irmãos que foram exemplos para nós de fé e piedade. E ao ouvinte, né, com uma mensagem aqui final, eu queria destacar que o novo nascimento é experimental e prático. Porque às vezes nós olhamos para as vidas dos homens e mulheres de Deus nas Escrituras Sagradas e na própria história da igreja, né? Citei aqui os puritanos, e talvez nós pensamos que o que eles provaram, o que eles passaram, está a milhas e milhas de distância de nós, mas não está. A boa notícia é que Cristo, né, em Cristo nós temos paz, como nossos irmãos aqui disseram, Cristo pagou o preço, Deus está perto. E me recorda aquele texto onde, se hoje ouvires a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. E essa voz hoje ela está falando. Então, se há um tempo de arrependimento, se há um tempo de novo nascimento, o tempo é agora. O tempo é agora, porque chegará o dia também, como foi dito aqui no podcast, o dia do juízo, qual essas virtudes serão retidas, o qual a destra de Deus já não mais estará estendida. Então, tem um texto ainda no final de João, nesse capítulo 3 mesmo, que Jesus disse: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, caro ouvinte, eu encorajo você a clamar ao Senhor por esse novo nascimento, caso você não tenha provado disso. Lembrando que isto não depende de você, não é uma obra no qual foi sustentada em seus braços, mas é uma obra do Espírito Santo, que age em seu coração, que age em seus desejos. Como Cristo, nosso Senhor, bem disse: sem mim nada podeis fazer. Então, quero encorajar você a orar ao Senhor, a clamar para que você seja uma prova viva que esse novo nascimento é prático e experimental para a glória de Deus. E que o Senhor nos ajude e nos abençoe. Quero agradecer primeiramente a Deus por estar fazendo parte, né, desse episódio, ao John pela confiança mais uma vez que estamos aí, e aos meus colegas, e ao ouvinte que chegou até o final desse episódio, que está nos ouvindo. Eu queria ressaltar duas coisas em relação ao novo nascimento. Acho que primeiro, ele é uma obra exclusiva de Deus. Ele não é feito pelo esforço, não depende de quem quer nem de quem pode, mas de Deus de usar a misericórdia.
O novo nascimento é uma obra de Deus. Só que ele tem implicações na vida do ser humano. Essa é a segunda verdade. Quando a gente estava falando sobre os meios, dessa questão dos meios do novo nascimento, nós ressaltamos primeiramente que é o novo nascimento que produz a fé e o arrependimento, não o contrário. Mas a gente não quis negar a necessidade do novo nascimento do arrependimento da fé. Pelo contrário, nós queremos ressaltar, eu queria ressaltar isso aqui para você, ouvinte, para os meus colegas, para todos nós, de que a fé e o arrependimento são necessários. E se você percebe eles na sua vida, é porque o Espírito Santo está operando no novo nascimento, né? Se ainda você não tem plena convicção dos seus pecados, ainda não, a sua fé, você não pode crer, então é um sinal da necessidade do novo nascimento, né? E é o convite que nós fazemos. E é isso que eu queria deixar. Gente, eu quero agradecer mais uma vez a participação de todos vocês. Muito obrigado pelas palavras que vocês deixaram aqui. Muito obrigado pelo tempo disponível de vocês, né? Pela disponibilidade de vocês. E eu espero que Deus possa nos proporcionar um momento como esse novamente. Tá? Muito obrigado, Daniel. Te chamou de última hora, né? Obrigado aí pela participação. O Natan também, eu chamei ele aqui agora praticamente quase de última hora, né? Prazer tudo meu. Eu também fiquei muito feliz, meu irmão, de poder participar, de poder conhecer aqui o Elnatan, você, John. E foi para mim muito edificante a gente passar esse tempo juntos aqui falando da palavra de Deus, falando de um tema tão importante. Então, para mim foi uma bênção. Muito obrigado. Amém. Eu quero agradecer a vocês também que nos ouviram. Muito obrigado vocês que estiveram nos ouvindo até agora, até esse momento. A participação de vocês também é fundamental. E eu espero que o Senhor possa nos abençoar, que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar no seu coração, porque, como foi bem dito aqui, é Ele quem trabalha em nossas vidas, é Ele quem nos dá uma nova vida. Que o Senhor te abençoe você e a sua família. Até a próxima, se Deus quiser. Abraços.